Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós, amém? Abra sua Bíblia comigo, no texto de Marcos, capítulo de número 15, nós vamos ler o versículo 37 ao 38. A palavra de Deus diz assim: Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Mais uma vez, mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Vamos orar? Feche seus olhos se você puder. E peça a Deus que fale ao seu coração através da sua palavra. Deus querido, Deus amado, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos estar aqui, ó Deus, nesse lugar de adoração, para juntos ouvirmos a palavra do Senhor. Ó Deus, dai-nos ouvidos espirituais e coração abertos para receber a tua mensagem, ó Pai. Abençoa, Deus, cada vida aqui e onde quer, ó Deus, que essa mensagem chegue, que o Senhor transforme, ó Pai, os nossos corações para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Hoje, ouvindo um rapaz fazendo uma entrevista no canal do YouTube, ele fazendo essa entrevista lá na Avenida Paulista, em São Paulo. E ele perguntava sobre a Páscoa, sobre quem era Jesus. Eu confesso para os irmãos que fiquei triste ao ver as respostas das pessoas, ao ver como as pessoas estão tão cegas e tão, em pleno século XXI, desinformadas quanto o significado da verdadeira Páscoa. Nenhuma pessoa falou do cordeiro. Muitas falaram do coelho. E quando se perguntava sobre quem é Jesus para você, nenhuma delas disse: Jesus é o meu Senhor e meu Salvador. Dizia de Jesus várias coisas, uns não considerava como Deus, e você percebia que não tinha nenhum relacionamento com Jesus Cristo. Mas, de fato, não poderia ser diferente. Se as pessoas não têm um encontro com Jesus como Senhor e Salvador, o que elas podem dizer a respeito de Jesus? O que elas podem dizer realmente do verdadeiro significado da Páscoa? Mas eu espero que você hoje, ao sair daqui essa noite, possa ter não só uma compreensão do significado realmente da obra de Cristo para a nossa salvação, como também tenha um relacionamento com Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. No texto que nós lemos diz que aqui quando Jesus na cruz dá o seu último brado de está consumado, está feito, está terminado a obra, e então quando ele assim diz, o véu do santuário rasgou-se em duas partes de alto a baixo, o véu do santuário lá no templo, Jesus em seu brado de está consumado, o Senhor Jesus está dizendo que está concluído a sua obra na cruz para a nossa salvação. O preço dos nossos pecados havia sido pago, totalmente. Então, quando o véu, que era uma cortina de linho fino azul, grossa, retorcido, não era um véu fino, né? Mas era uma cortina grossa, retorcida, azul, ele é rasgado de alto a baixo por Deus. O Senhor está dizendo que nesse ato, uma nova ordem, a nova aliança está sendo estabelecida. Aquilo que Deus vinha ensinando há séculos ao seu povo está se cumprindo agora, nesse momento, no rasgar-se do véu. Mas o que significa esse véu no Antigo Testamento, irmãos? O que significa o santo lugar e o santo dos santos, tanto no tabernáculo como no templo
no tabernáculo de Moisés como no templo, depois com Salomão e depois com Herodes. O que significavam os utensílios, os móveis do templo, a mesa dos pães, o candelabro, o altar de bronze, a arca da aliança? O que significava tudo isso? Qual a função do sacerdote no Antigo Testamento? E qual a função dos sacerdotes no Novo Testamento? Será que tem alguma diferença? Eu quero falar para os irmãos, então, nessa noite, sobre o estabelecimento da nova ordem, da nova e eterna aliança. O estabelecimento da nova ordem, da nova e eterna aliança. Nesse rasgar-se do véu, Deus está dizendo que uma nova aliança está agora sendo instalada naquele momento. Como as coisas funcionavam na antiga aliança e como as coisas funcionam então agora na nova aliança. O princípio é o mesmo, mas a forma é diferente. Deus não mudou de ideia. Deus está construindo uma ideia na mente e no coração do seu povo. A antiga aliança era a sombra, era o símbolo do que viria com a nova aliança. Nova e eterna aliança com Cristo. Deus está ensinando que é impossível aos pecadores chegar a Deus se não for através de um mediador perfeito. Lembra da mensagem de domingo passado? Tinha que ser um cordeiro perfeito. E Jesus é esse cordeiro perfeito. Deus então está ensinando ao seu povo que é impossível que um pecador se chegue a Ele a não ser através de um mediador perfeito. Irmãos, por isso nós dirigimos as nossas orações somente a Jesus. A nenhum outro santo ou santa, por mais especiais que sejam, porque a palavra de Deus nos ensina, o próprio Senhor Jesus dizendo, orem em meu nome. E por isso que nós terminamos as nossas orações dizendo, em nome de Jesus, amém. Porque somente Ele é esse mediador perfeito, nenhum outro, nenhuma outra pode ser esse mediador, esse intermediário entre nós e Deus. Porque somente Ele é perfeito, nenhum outro. Quando o véu, então, do templo é rasgado em duas partes, e foi um milagre de Deus que está, então, Deus dizendo, eu estou estabelecendo a nova e eterna aliança através do meu Filho. Vamos entender, então, como funcionava o sacerdócio no Antigo Testamento e como funciona hoje o sacerdócio no Novo Testamento. Espero que você entenda a significativa diferença e o que é igual entre eles. No Antigo Testamento, somente a tribo de Levi, das 12 tribos de Israel, podia exercer o serviço no templo, o sacerdócio. Então, os levitas cuidavam das coisas do templo e somente os filhos de Arão, da tribo de Levi, poderiam ser sacerdotes. Somente uma tribo, somente uma família. E o que então fazia os sacerdotes? Os sacerdotes faziam duas coisas principalmente, então preste atenção nisso. Primeiro, ensinavam o povo a se aproximar de Deus através de seus sacrifícios. Quando o povo se aproximava, trazendo o seu sacrifício, seu animal para ser oferecido a Deus, ali colocado no altar de bronze, e depois o sangue era levado para ser aspergido na arca da aliança, no propiciatório, na tampa da arca da aliança. Então, o sacerdote ensinava como o povo deveria se aproximar-se de Deus. E segundo, eles ensinavam a vontade de Deus ao povo. Parece a mesma coisa, mas não é. Porque na primeira, o sacerdote está ensinando o povo a orar. Como você pode falar com Deus e ser aceito por Ele. Na segunda, o sacerdote está evangelizando o povo. Então, falando da obra do Cordeiro que tira o pecado
aquele que viria, o Senhor Jesus Cristo, o único que é perfeito para tirar o nosso pecado. Então, resumindo em 2 palavras, o que o sacerdote fazia? Oração e evangelização. Como é que Israel adorava a Deus? Nos sacrifícios, a pessoa levava o animal para ser sacrificado no altar de bronze, onde aquele animal era morto e queimado. Assim se era feito o sacrifício. E o sacerdote, que era a peça-chave para ensinar a pessoa como fazer, para que a pessoa fosse aceita perante Deus, ele então ensinava o povo como se chegar a Deus. E aí, como através desse sacrifício que apontava para a obra de Cristo, poderia ser aceito por Deus. E o fogo deveria arder continuamente sobre o altar, porque tinha feito os sacrifícios tanto na parte da manhã, como sacrifícios na parte da tarde. E uma vez por ano, o sumo sacerdote que é o chefe, o cabeça, o principal dos sacerdotes, ele entrava no Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, aquele caixote, onde dentro dele estava os 10 mandamentos, que apontam para o nosso pecado, porque nós somos transgressores do nosso pecado, e a tampa da Arca da Aliança é chamado de propiciatório, e ele aspergia o sangue sobre a tampa da Arca da Aliança, sobre o propiciatório. E o propiciatório, ele faz para lhe dizer que o pecador, mesmo sendo condenado por causa dos seus pecados, ao não cumprir os 10 mandamentos, ele, pelo sangue que foi derramado, ele é aceito perante Deus. Então o sumo sacerdote entrava com o sangue do sacrifício e aspergia sobre a Arca da Aliança, fazendo a propiciação, fazendo a purificação dos pecados do povo. Acontece, queridos, que o sangue de animais não tem o poder de tirar pecado. É isso que vai dizer a palavra de Deus em Hebreus capítulo 10, versículo 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então, para que todos aqueles sacrifícios, todos aqueles rituais, para que então? Para que isso? Para ensinar ao povo que, sendo pecadores, eles não poderiam se aproximar de Deus e serem aceitos sem que alguém morresse no lugar do pecador. Deus estava ensinando o seu povo que o inocente teria que morrer no lugar do pecador, para que esse pecador pudesse ser aceito por Deus. Todos aqueles sacrifícios de animais apontavam para o sacrifício do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo. É isso que vai dizer João capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse sim tem o poder de nos purificar dos nossos pecados. O sangue daqueles animais não. Mas o sangue do Senhor Jesus Cristo, que é santo e perfeito, que é Deus e homem ao mesmo tempo, esse tem poder de nos purificar do nosso pecado. Então, o texto, olhe comigo aqui, os versos 37 e 38. Mas Jesus, dando um grande brado, está consumado, está feito. O véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O Senhor Jesus, irmãos, ele é o sumo sacerdote e a oferta, o sacrifício ao mesmo tempo. Quando Cristo então morre na cruz, o véu é rasgado lá no templo. Observe que Jesus estava lá fora, na cruz, lá na onde aquele lugar sombrio chamado de lugar da caveira, e o Gólgota. Jesus Cristo morre lá na cruz. Mas lá está acontecendo um milagre, lá no templo. O véu do santuário, quando Jesus dá o seu último brado de está consumado, expira, o véu do santuário se rasga de alto a baixo. E agora há uma instalação da nova aliança, porque
havia uma separação entre o Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, e só o sumo sacerdote poderia entrar, e essa separação, onde o véu fazia essa separação do Santo dos Santos com o Santo Lugar. Agora se rasga, então, dizendo que agora o Filho de Deus entrou para fazer uma nova ordem, a nova aliança. Ao morrer na cruz, ele entra no céu, que é o Santo dos Santos. E na ressurreição, o Pai está dizendo: eu aceito o sacrifício de meu filho, a dívida foi paga. Porque aqui era apenas uma representação, o Santo dos Santos, o Santo Lugar, todos aqueles utensílios, aqueles móveis, a Arca da Aliança, o altar de bronze, o candelabro, tudo aquilo ali apontava para o que está no céu. E quando Jesus Cristo faz o seu sacrifício na cruz, ele entra então não no santuário humano aqui, mas no santuário eterno no céu, dizendo: está feito, está consumado, no Santo dos Santos. De agora em diante não há mais necessidade do sacrifício de animais, de todos aqueles rituais. É por isso, irmãos, que o nosso culto hoje não é mais feito com sacrifício de animais, acabou. Jesus já veio e fez toda a obra, aquilo que era anunciado no Antigo Testamento. Então, da separação no templo do santo lugar com o Santo dos Santos, agora o véu se rasgou de alto a baixo e uma nova ordem se estabelece. E como funciona então o sacerdócio no Novo Testamento? Como funciona? Vocês observam que eu falei do Antigo Testamento, agora vamos ver e entender o Novo Testamento. Eu vou ler o texto aqui de 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 5 a 10, que diz, o Novo Testamento, como que é o sacerdócio no Novo Testamento? 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 5 a 10. Lembra que no Antigo Testamento só uma tribo e só uma família poderia vir o sacerdócio. Agora no Novo Testamento, como que funciona no Novo Testamento? Verso 5 de 1 Pedro capítulo 2. E também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Você, igreja, é sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, não mais aqueles sacrifícios de animais, mas sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Essa pedra é Cristo. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensas, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas que agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas que agora alcançastes misericórdia. Então você observa que agora, a partir da morte do Senhor Jesus Cristo, não mais apenas uma tribo ou uma família da tribo de Levi são sacerdotes, mas todo crente, todo cristão, todo discípulo de Jesus é um sacerdote de Deus. Assim, o Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote, nós somos os sacerdotes. Agora, como funciona isso na igreja? Na igreja, Jesus é essa pedra angular sobre o qual as outras pedras vivas que somos nós,
somos construídos casa espiritual. Agora não é mais um templo físico, mas um templo espiritual. São vidas, e nós somos esse templo. O templo do Espírito Santo somos nós. Jesus é a pedra, é o alicerce aonde a igreja, essa casa espiritual é construída. E você, cada um de nós, somos pedras vivas nesse edifício de Deus. E como sacerdotes, o que nós fazemos como sacerdotes? Se cada cristão agora é um sacerdote de Deus. Isso muda alguma coisa aí na sua cabeça? Porque não é só o padre ou o pastor, como comumente as pessoas entendem, que é um sacerdote. Não. Todo cristão agora é um sacerdote. É isso que está dizendo a Bíblia. Diz aqui o versículo 25, aliás, o versículo 5 e o versículo de número 9. Nós somos sacerdócio real. E o que faz o sacerdote? Ele ora e evangeliza. A mesma coisa que fazia no Antigo Testamento. Oração e evangelização, só que de maneira diferente, só muda a forma agora. Através da oração, nós apresentamos as pessoas a Deus. E através da evangelização, nós apresentamos Deus às pessoas. Não era isso que fazia o sacerdote lá no Antigo Testamento? As pessoas vinham para oferecer o sacrifício, e o sacerdote então ensinava elas como a chegar a Deus, como falar com Deus, como orar, e assim apresentava aquelas pessoas a Deus. Ele era o intermediário para aquela pessoa poder chegar a Deus. Oração. E agora ele evangeliza aquela pessoa, para que aquela pessoa entenda então como Deus quer ser adorado, como ela pode ser aceita por Deus. E assim hoje nós também, através da oração, você intercede, você ora, você pede, você clama, você suplica pela vida das pessoas. Isso nós fazemos como sacerdotes. A oração não é qualquer coisa que todos podem fazer. A oração de fato verdadeira, somente os sacerdotes de Deus é quem fazem. Os convertidos a Jesus Cristo, porque eles oram em nome de Jesus. Então, quando você está fazendo a sua oração tem grande valor diante de Deus, porque você é um sacerdote na presença de Deus e você está orando em nome de Jesus. A sua oração é ouvida por causa de Jesus, porque você foi feito um sacerdote de Deus. E aí, nós também evangelizamos as pessoas para ensinar as pessoas como elas podem se achegar a Deus. Resumindo em 2 palavras, oração e evangelização. É isso que faz os sacerdotes hoje no Novo Testamento, no nosso tempo, na nossa época. Todos os convertidos são sacerdotes. Portanto, amados, a oração do pastor, a oração do presbítero, a oração do missionário ou do diácono não é mais importante do que a sua oração. Às vezes as pessoas falam assim, não, eu vou lá no pastor para receber uma oração forte. Oh, Jesus! Quanta idolatria, quanto engano! Porque o que é uma oração forte? Será que é porque ele faz um grito e faz uns trejeitos e aí a oração é forte, Deus vai ouvir a oração porque ele está fazendo, ele sabe como é que faz uma coisa para a oração ser forte? Será que é isso? Não, amados. As nossas orações não são ouvidas por nossa causa. As nossas orações são ouvidas porque elas são feitas em nome de Jesus. Ele é o nosso mediador diante de Deus. Portanto, todo cristão, não só o pastor, não só o presbítero, não só o missionário, todo cristão tem autoridade diante de Deus para orar em nome de Jesus, e a minha oração não é mais importante do que a sua oração. Também, na evangelização, o pastor, a evangelização
do pastor, a evangelização do presbítero ou do missionário não é mais importante do que a sua evangelização. Na igreja do Senhor, há muitos e diferentes dons e ministérios, mas todos nós somos sacerdotes. Eu tenho um ministério, você tem um ministério, eu tenho um dom, você tem outro dom, mas todos nós somos sacerdotes de Deus. Cada um com os dons diferentes para que cada um contribua. Eu vou contribuir com o meu dom, você com o seu dom, cada um com o seu ministério, para que possamos, como corpo de Cristo, crescermos juntos nessa comunhão, como igreja do Senhor. Mas todos somos sacerdotes. E o que faz o sacerdote? Ora e evangeliza. Não esquece isso não, amém? Porque você é um sacerdote de Deus. E o que você vai fazer como sacerdote? Orar e evangelizar. Saia com isso aí gravado na sua mente, no seu coração, em nome de Jesus, amém? O que faz um sacerdote? Ora e evangeliza. O que faz um sacerdote? Ora e evangeliza. Glória a Deus. Essa é a identidade, essa é a missão da igreja, amados. Quando você vive isso, você está cumprindo o chamado de Deus para a sua vida. Olha que coisa preciosa! Por que nós temos grande realização, quando nós oramos e evangelizamos com amor? Por que há uma grande realização nisso, na oração e na evangelização? Porque para isso Deus nos fez como igreja. Para isso Deus nos fez como igreja. E por que nós nos sentimos tão medíocres e sem sentido na vida? Quando nós deixamos de orar e evangelizar, se perde o nosso sentido da nossa missão, da nossa existência nessa terra como igreja, como povo de Deus, como sacerdotes. Daí, Deus santifica todas as vocações. Para que Deus te fez um professor, um farmacêutico, um fisioterapeuta, uma diarista, um bancário, um fazendeiro, um caminhoneiro, um contador, um vendedor, um engenheiro, um vigilante, um policial, um político, uma dona de casa, um estudante? Para que Deus te fez cada uma dessas profissões e vocações? Para que você, na sua vocação, na sua profissão, possa orar e evangelizar. E aí a sua vocação ganha de fato esse sentido espiritual e eterno, porque na profissão que Deus lhe deu, Deus vai usar você para alcançar pessoas através da sua oração e através da sua evangelização. Cada um como servo de Deus na vocação, na profissão que Deus lhe deu. Deus não quer apenas que nós tenhamos realização profissional. Deus quer que você tenha realização como cristão na sua profissão, na sua vocação. Como? Orando e evangelizando. Deus vai te usar lá onde você está, para ser uma bênção na sociedade. Observe que na oração Deus está nos chamando à comunhão mais íntima. E na evangelização nós estamos compartilhando o que recebemos de Deus, o seu amor, a sua salvação. Fazendo assim, vivendo assim, nós estamos cumprindo os 2 mandamentos principais. Quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, entendimento, alma e força, e amar o próximo como a ti mesmo, como a si mesmo. Portanto, meus irmãos, eu concluo dizendo: você que ainda não é um convertido, quer hoje entregar a sua vida a Jesus? Você entendeu a obra de Jesus Cristo para a sua salvação? Por que o véu se rasgou? Por que Jesus Cristo morreu lá na cruz? Você já se viu como um pecador que precisa do Salvador urgentemente? Deus está falando no seu coração aqui nesta noite. E você pode, na sua oração, no seu lugar, dizer: Deus, eu me rendo a Ti, tem misericórdia de mim. Para que você não fique tão
Não fique perdido, né? Como aquelas pessoas na Avenida Paulista. Perdido, sem saber de fato o real significado da Páscoa. E quem é Jesus? Quem é Jesus para você, eu pergunto? Eu espero que você possa dizer nessa noite: Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. E eu sei para onde estou indo quando morrer. Porque eu sei que Ele morreu por mim, para me salvar. Você entendeu o que Ele fez para que você pudesse ser salvo? Então peça a Deus o perdão dos seus pecados. E quanto aos sacerdotes de Deus, você, que já é um convertido a Jesus Cristo, que você possa então sair hoje daqui com essa firme convicção: Deus me chamou como sacerdote para orar e evangelizar. Ser um instrumento do Senhor lá onde o Senhor me colocou. Ser uma bênção. E aí, para que fique de maneira bem prática também, né? Lá no fundo, lá perto do mural, nós temos essas revistas aqui da Ame Evangelizar. Você pode levar quantas você quiser. Quantas que eu quiser, pastor? Quantas você quiser. Se quiser levar 100, pode levar. Pode levar 200, pastor? Pode. Se não tiver ali, a gente pega mais aqui no fundo, que nós temos caixas e caixas dessa revista, e nós queremos alcançar toda a nossa cidade para que ela seja abençoada, as famílias sejam abençoadas. E aí, eu só peço que você faça uma coisa. Nessas aqui, eu já coloquei, tá lá também junto, né? Onde tem aqui o endereço da igreja, os dias de culto, e no outro lado, falando sobre a obra de Jesus Cristo para a nossa salvação. Então você pegue os folhetos também para você colocar dentro, né, da revista, e que você vai entregar para as pessoas, seja criança, porque tem aqui para crianças menores, crianças maiores e para jovens e adultos, né? Essas revistas, muito bom. Uma bênção de Deus que nós recebemos gratuitamente para que a gente possa evangelizar. O que faz um sacerdote? Ora e evangeliza. Você tem um relacionamento com Deus. Para quê? Para guardar só para você? Eu estou indo para o céu, agora o restante pode ir para o inferno. Eu já estou indo para o céu mesmo, o resto que se lasque. Não, né? Eu vou para o céu e quero que outros também vá. Então, por isso nós vamos orar e evangelizar, compartilhar da obra de salvação. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração? Vamos esticar aí um pouco o esqueleto enquanto você fala com Deus agora em oração. Daqui a pouco nós teremos a Santa Ceia, mas é o momento de você refletir naquilo que você ouviu nessa noite. E que você, se você não tem certeza da sua salvação, você possa dizer para Deus: Deus, me salva, eu quero ser salvo. Faça essa simples oração. E se você faz de maneira sincera, com seu coração, Deus está ouvindo a sua oração. Você pode dizer: Deus, me salve em nome de Jesus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu quero a salvação. Não tem coisa mais importante do que isso. Então, no seu pensamento, fale com Deus em oração. E você que já tem certeza da sua salvação, diga para o Senhor: Deus, como sacerdote do Senhor, perdoa o meu egoísmo, eu quero orar e evangelizar mais a cada dia. Senhor, o Senhor conhece o coração de todos nós, sabe daqueles que precisam de um encontro com Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Então, Deus, aqueles que humildemente te buscam agora, reconhecendo o seu pecado e se entregando a Ti, ó Pai, buscando, ó Deus, a salvação, que o Senhor conceda essa graça. Ó Deus, em nome de Jesus,
Ó Espírito Santo, converte, ó Pai, os corações ao Senhor. Também, ó Deus, cada sacerdote do Senhor aqui, que o Senhor, ó Deus, nos use para orar e evangelizar. E assim, ó Deus, sermos uma bênção para a tua glória, porque o Senhor derramou sobre nós a bênção do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.